Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Aliás, levanta a Bíblia aí. Olha aí, tem muita gente, mas a gente está fazendo uma campanha, viu? Veio para o grupo de oração, traga a sua Bíblia. Não vou pedir para você danar na cabeça de quem está do lado, quem não trouxe, né? Mas olha, traga a sua Bíblia no grupo de oração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: traga a sua Bíblia quinta-feira. Amém? Abra aí comigo o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Você que está em casa, está aí no vídeo, o nosso Evangelho, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Amém? Achou não? Corre aí para achar. Corre aí para achar. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos juntos? Acompanhe aí. Você que não trouxe sua Bíblia, você tem que dobrar a atenção agora, fechando os olhos para ouvir bem a palavra. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que maravilha, pode sentar-se. Uma alegria poder estar junto com você mais uma vez nesta noite. Olha, deixa eu te dizer uma palavra para que você possa compreender. Muitas vezes, você e eu não temos a noção, a percepção espiritual daquilo que está acontecendo. Nos falta muitas vezes perceber espiritualmente o que acontece. Tenho certeza que o próprio Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, para que você pudesse entender aquilo que a sua vida precisa ser mudada, para que ela ganhe sentido. Olha bem, muitas vezes o nosso coração e aqui dentro parece que existe um vazio, porque estamos sem sentido. Parece que nós nascemos para uma realidade e, por não cumprir, aquilo dali nos deixa vazio.
E é exatamente isso que Jesus quer nos falar nesta noite. Mas eu queria que você prestasse atenção, primeiro porque, nesse texto, Jesus fala em parábolas. Em parábolas. A parábola é uma revelação de um mistério grande, mas por trás de uma simples história. Então diga comigo, a parábola é, vamos dizer em alta voz, a parábola é a revelação de um mistério por trás de uma história simples. Olha bem essa história. Jesus conta que um semeador, um homem, saiu para semear. E aquela mesma semente cai em diversos tipos de terreno. Cai em um terreno endurecido, cai em um terreno pedregoso, cai em um terreno cheio de espinhos, um terreno que já está ocupado por alguma plantação, por alguma realidade, e por fim em um terreno bom. Esta é a parábola. Se você entendeu, diga amém. Amém. Veja bem, são 4 terrenos. Jesus utiliza dessa imagem para revelar um grande mistério que você está aqui nesta noite, porque o Espírito Santo quer que você compreenda este mistério desta parábola. Veja, eu quero ficar nos primeiros 3 tipos de terreno. Nos 3 tipos de coração. Bata comigo. Hoje eu quero conhecer. Como está o meu coração? Primeiro tipo de coração, primeira alma que Jesus nos fala neste evangelho. Os 3 corações inférteis. 3 corações que não dão frutos. 3 corações que estão vazios. Porque eles foram criados para dar fruto, para a felicidade, mas eles são corações que estão vazios, porque não frutificam. Presta bem atenção. Primeiro, coração infértil. Um coração duro, endurecido. Já tentou cavar alguma coisa numa terra aonde passa pneu, algo que já foi pisado demais? Mexer numa terra onde trator andou por cima, aonde ele já foi pisado, numa estrada. O coração que já foi muito pisado e maltratado, ele é um coração endurecido. Todo coração que foi pisado, maltratado, ele começa a se tornar um coração indiferente à palavra de Deus. Porque ele está duro. Não consegue penetrar mais nada. Ele se torna um coração indiferente à palavra. Ele começa a negligenciar. Sabe o que é isso? Sabe o que é negligenciar a palavra? É quando ele diz assim: olha, eu não quero conhecer a Deus. E quantas vezes o nosso coração se encontra desta forma, sem querer ouvir a palavra de Deus, sem querer conhecer a Deus. Porque você vai simplesmente responder assim: o que eu já passei nessa vida, tudo o que eu já enfrentei, tudo o que eu já sofri, será que agora tudo vai mudar de uma hora para outra? Isso é um coração duro, é um coração impenetrável.
Então diga comigo, o primeiro coração. Não, gente, vamos dizer assim, bonito, tá? Pelo amor de Deus, tá? Um monte de gente assistindo em casa, e aí você não vai ajudar. Você vai dizer comigo, o primeiro coração é um coração duro. Coração de quem já sofreu. Um coração que já foi maltratado. Presta atenção agora, o segundo coração desta noite. Um coração raso. A semente nesta imagem, ela é lançada sobre as pedras. Aquela terra que tem pouca raiz. Veja, um coração raso, um coração que tem pouca terra, que reage bem, que cria raiz, que reage bem à palavra de Deus. Mas presta atenção, as coisas acontecem, as situações se levantam, e ele não consegue aprofundar. Tem gente que é assim. Tem gente que escuta a palavra, diz: olha, essa palavra, essa noite foi para mim. Hoje foi para mim. Esse grupo de oração aqui hoje foi para mim. Está lá, foi na missa, o padre disse, parecia que o padre estava falando comigo. Olha, eu assisti uma live, parecia que eles estavam falando para mim, aquilo dali era para mim. Ou senão diz assim, olha para a pessoa que está do lado e fala: estou toda, vi isso aí, todo arrepiado. É raso. Porque quando sai, quando volta para casa, quando vai embora, as coisas voltam para o mesmo lugar. Quantas vezes a gente já conheceu pessoas que não, agora eu vou ser de Deus. Agora eu vou ser de Deus. Agora não, eu vou fazer o caminho mesmo, eu vou voltar. Mas a situação é a seguinte: não consegue perseverar. Aquele coração que não consegue dizer assim, não, olha, eu vi vocês falando lá, e eu vou assumir um compromisso aqui, eu vou voltar para a missa pelo menos aos domingos, eu vou. Aí vai um domingo, vai outro, aí, estou morto, esse eu não vou não, cansei. Começa a rezar o terço, o primeiro, o segundo dia, já reza naquele fogo, naquela graça, e diz assim, eu vou alcançar essa graça. Você começa a rezar, você diz assim, agora vai. No terceiro dia, morreu. Existe corações assim. E eu quero te dizer que existem muitos corações assim, que não conseguem perseverar, que não conseguem prosseguir, que qualquer coisinha deixa e sai fora, deixa de lado. Não é assim, eu vou me embora. Ele não entende que é preciso prosseguir, perseverar. Então diga comigo, o segundo coração é um coração raso, que não persevera. E agora, o terceiro coração infrutífero, terceiro coração desta noite, um coração dividido. Presta bem atenção. Um coração que está dividido, rachado. Na palavra, ele é a imagem da semente que caiu entre os espinhos, que germina, mas na hora de crescer, ele é sufocado pelos espinhos. Então, como ele está dividido, ele não tem um objetivo na vida, ele sufoca-se, porque ele se divide entre crescer e o desejo e as preocupações do mundo. Olha bem, a palavra ela fica
sufocada no coração dessa pessoa. Vamos dizer juntos? Primeiro coração. Um coração duro. Segundo coração. Um coração raso. Terceiro coração. Um coração dividido. No início da igreja, os primeiros padres, eles diziam assim: que mesmo que o coração seja ruim, mesmo que o solo, mesmo que a alma seja ruim, há sempre condição de mudar. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é ruim, mas pode mudar. Não ria não, é sério. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é ruim, mas pode mudar. Eu queria que você lesse em casa a seguinte citação. Você que está em casa, você que está aqui, vai ser fácil de você decorar. Jeremias 4:3. Diga comigo, Jeremias 4:3. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Lá a profecia de Jeremias, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor: lavrai, cuidai, trabalhai para vós um campo novo. Olha bem, a profecia de Jeremias vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos: trabalhai para vós um campo novo, e não semei entre os espinhos. Vamos dizer juntos: trabalhai um campo novo, e não semeis entre os espinhos. Olha, o vazio que há dentro do nosso coração, a falta de sentido que há na nossa vida, algo que não nos preenche, algo que não nos toma, algo que não nos sacia, é exatamente porque há um coração ou duro, ou raso, ou dividido. Mas eu vou te explicar, com base na palavra de Deus, o que você tem que fazer para que o seu coração se torne um coração frutífero, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida consiga alcançar da parte de Deus a plena felicidade, para que você encontre a paz que você deseja, para que você consiga dizer assim: eu encontrei a Deus, eu busquei o Senhor e eu encontrei, o meu coração está em paz, o meu coração está feliz, porque a palavra de Deus me preencheu, porque a palavra de Deus me transformou. Diga amém. Amém. Presta bem atenção. A profecia de Jeremias, ele vai dizer lavrai, que quer dizer tenha disposição, trabalhe, se dedique, lute, mas ele vai dizer para todos: não semeie entre os espinhos. O coração que está dividido, o coração que está com a palavra germinando, mas entre os espinhos, significa que você precisa entender que há necessidade, existe a necessidade de você renunciar tudo aquilo que divide o seu coração. Eu vou repetir. Você precisa entender que é preciso renunciar a tudo aquilo que divide o seu coração.
Para que você seja feliz em Deus, você precisa renunciar a tudo aquilo que divide o seu coração. Olha bem, o que é que divide o nosso coração? E eu separei 5 coisas que dividem o nosso coração. 5, apenas 5, para que você comece a mudar o seu coração hoje. 5 coisas. Primeiro delas, o adultério divide o coração entre o amor e a fidelidade. O adultério, ele vai dividir. Então, quem adultera tem um coração dividido. Acha que encontrará a felicidade, acha que encontrará algo novo, mas aquilo que divide, que é o adultério, não permite que você encontre a felicidade em Deus. Segundo ponto, apego ao dinheiro. As pessoas que são apegadas ao dinheiro, é aquilo que divide entre a confiança em Deus e as riquezas. Tem gente que acha que cuidar do dinheiro significa ter dinheiro. Mas o ter dinheiro para muitas pessoas é aquilo que racha a sua confiança em Deus. Porque você acha que você tendo dinheiro, você tem tudo. Só que é exatamente ele que está dividindo a sua confiança em Deus. E é por isso que você não tem nada. Tem gente que não tem nada, porque na hora que tiver, vai dividir toda a sua vida. Deus não permite você ter, porque se você tiver, você vai dividir. E quando você tem, presta atenção, quando você tem, você troca a sua confiança em Deus pela confiança no dinheiro. Primeira coisa que divide o coração do homem, o adultério. Segundo, o apego ao dinheiro. Terceiro, falta de compromisso com o trabalho. Olha, hoje a gente vive num mundo que falta compromisso. Falta compromisso. Porque essa falta de compromisso vai dividir o seu coração entre o dever e a preguiça. Entre o dever e a preguiça. É por falta de compromisso que a sua vida não prospera, que a sua vida não cresce, que o negócio que você colocou, ele não avança, ele não segue adiante. É por falta de compromisso, é por coração dividido, que as suas situações, elas não progridem, elas não avançam, porque está dividido entre o dever e a preguiça. Ninguém morre de trabalhar com dignidade, se empenhar com dignidade, empreender com dignidade. Então presta atenção, meu irmão. Uma vida que é envolvida em adultério, alguém que é apegado ao dinheiro, alguém que não tem compromisso, são corações divididos, não tem como frutificar. E a quarta realidade divisa da nossa vida, o vício. Ah não, eu não estou viciado em WhatsApp. Fica aí um tempo sem olhar. Ah não, não estou viciado em celular não, em jogo.
um tigrinho. Não, estou jogando só para espairecer. O vício hoje, desde a pornografia, desde a mentira, desde um monte de situação, ela é aquilo que divide entre o útil e aquilo que é fútil. Aquilo que é essencial para a sua vida e aquilo que é fútil para a sua vida. É exatamente isso, o vício ele vai dividir, tornando um monte de coisa que é útil para você em coisas fúteis. Você se apega às coisas fúteis, àquilo que não faz o seu coração preencher. Por isso você diz: eu tenho um vazio dentro de mim, eu tenho um vazio enorme dentro de mim. E a quinta coisa que divide o nosso coração, a fofoca. A fofoca, tu risse agora, foi? Mas é sério, sabe por quê? Porque a fofoca, vê bem, a fofoca é aquilo que faz dividir, que a nossa língua divide entre bênção e maldição. Olha, tem muito coração que está dividido, porque escolheu ficar com a fofoca, com a mentira, com a palavra torpe, escolheu ficar entre espalhar, entre dividir, do que entre abençoar, entre lançar bênçãos, entre renunciar, entre saber domar a sua língua. Porque muitos casamentos já se acabaram. Porque é o próprio cônjuge dentro de casa que fofoca com os outros, ao invés de, com o seu cônjuge, estabelecer a bênção dentro de casa. Percebe? Percebe quantas divisões hoje nós estamos sendo expostos? A quantas divisões hoje nós estamos sendo expostos? E eu quero te dizer, só há uma forma de você mudar, de você transformar a sua vida de um coração infértil para um coração fértil, é quando você decidir. E aí, desculpe dizer, mas quem decide é você. A decisão é sua, o poder é de Deus, mas a decisão é sua. Diga comigo: a decisão é minha. Vamos dizer juntos, gente: a decisão é minha. O poder é de Deus, mas a decisão é minha. Se você nesta noite decide fazer com que o seu coração seja transformado de um coração duro, de um coração raso, de um coração dividido, para um coração feliz em Deus, repleto, pleno, cheio da graça de Deus, tudo isso só pode começar quando você decidir a renunciar tudo aquilo que divide a sua vida, seja o adultério, seja o vício, seja a fofoca, seja o apego ao dinheiro, seja a sua falta de compromisso com as suas obrigações. Tem gente, presta atenção, tem gente que está dividindo a sua família, porque prefere ficar na rua do que ficar dentro de casa. Como então você vai poder transformar a sua vida, se você não decidir por mudar o seu coração? Sempre é tempo de mudar o coração. Sempre há tempo de você mudar o seu coração. E se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, eu quero te dizer, o mundo espiritual está soprando ao seu favor para que a sua vida seja mudada. Diga amém.
Então, eu queria que você nessa noite pudesse guardar aí dentro. Nós vamos orar, vamos rezar, mas eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora. E fechando os seus olhos, você pudesse dizer ao Senhor, não precisa falar,